Oi pessoal, boa tarde, deixa eu ajudar aqui. Oi pessoal, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vim mostrar uma coisa para vocês que eu estou fazendo. São umas capinhas acho que capinha, né, que pode chamar, capinha de garrafinha. Essa daqui foi a primeira que eu fiz. Olha que linda, pessoal. Muito bonitinha, né? Eu fico com essas alcinhas assim, fininha. Os vídeos ficam clareando e escurecendo, pessoal. Mas a única posição que eu tenho melhor é aqui. Então, não tenho muito o que fazer. Mas como eu tava falando, pessoal, olha que lindo. Quando eu botei fui fazer a exposição das minhas peças de crochê, lá na lojinha lá do meu amigo que eu falei, a lojinha de bala, que ele deixou eu colocar lá, as pessoas ficavam muito perguntando se eu tinha capinha de garrafa. Eu falei que não. Aí eu falei, poxa, vou tentar, né? Não custa nada, quem sabe? Que é uma boa opção. Lá passa muitas pessoas para ir para academia. Fiz essa também. Essa daqui já é com a alcinha mais larga. Olha, esse azul. Né? Olha aqui, pessoal. Tá bem bonita, né? Essa daqui eu gostei mais de fazer essa alcinha. Porque essa alcinha é larga e você faz ela só com o lado já... como é que eu posso falar? Já costurado aqui, né? Com agulha mesmo de crochê. E o outro lado você pode fazer ela solta, para depois você vir costurar. Eu costurei com agulha de tapeçaria. Então para mim ficou melhor, porque essa daqui eu demorei um tempão, apanhei muito para ela não ficar torcida. Então eu não gostei muito. Aí eu vou fazer todas elas, né? Que eu for fazer agora, eu vou fazer com essa alcinha daqui, mais larga. Aí amanhã eu já vou botar novamente, né? Vou expor novamente lá, porque eu fiquei de botar na sexta e no sábado. Aqui onde eu moro no Rio de Janeiro. Belford Roxo, meu bairro é Bom Pastor. Então, aqui onde eu moro, pessoal, quase ninguém sabe, né, que eu vendo crochê. Pra mim vai ser bom, né? Porque mesmo se eu não vender nada, mas eu estou expondo as minhas peças, né? As pessoas vão conhecendo, eu vou ficando conhecida. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Porque é bom a gente aproveitar as oportunidades boas, né? Então, pode ser uma porta, né? Que se abriu para mim. E eu vou aproveitar essa oportunidade. Resolvi colocar na sexta e no sábado. E os outros dias que eu ficar em casa, eu confecciono as minhas coisas, né? As peças de crochê. Eu tô faltando muito jogo de banheiro, só tenho um jogo de banheiro. Só tô com um jogo de banheiro e 2 jogos de passadeira. Não, eu tô com 2 jogos de banheiro e 2 jogos de passadeira. Aí fiz alguns panos de prato também que eu tô precisando fazer. Panos de prato normais, né? E panos de prato com sainha de crochê. Aí também tô fazendo essa daqui. Olha que linda, pessoal. Eu fiquei apaixonada por essa. Linda, né? Essa é linda. Eu acho que eu vou fazer mais colorida. Essa daqui eu não sei se eu faço com essa tira assim grande, né? Que é pra colocar transpassada. Ou...
assim, pessoal, tô torcida não, tá? Deixa eu coisar aqui. Porque não vai dar pra mostrar, né? Porque aqui é muito, ainda tá muito difícil pra eu mostrar as coisas direitinho. Meu celular tá em cima de uma caixa do molde da internet. Porque se eu botar ele em cima da mesa, fica muito ruim. Aí, pessoal, como eu estava falando, estou apaixonada, né, por esse daqui, tá muito bonita. Eu gosto, assim, de coisas coloridas. Ela pega uns pelinhos, mas não tem problema, né? A gente tira todos os pelinhos. Aí, né, fiz uma vermelha, fiz uma azul. Esses que eu tô usando são barbante 4. Porque eu fazia jogo de banheiro tecido com os biquinhos de crochê. Agora eu não faço mais, tô com muito tecido aqui. Eu tava perguntando pra minha mãe o que é que a gente poderia fazer. Então ainda não sei o que eu vou fazer com os tecidos que eu tenho aqui. É gorgurinho. Então eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque eu não vou fazer jogo de banheiro mais, né? Eu vou fazer jogo de banheiro e passadeira. Tinha uma boa saída, mas eu não quero fazer mais. Então, depois eu vou ver o que é que eu posso fazer com o tecido gorgurinho. Se vocês tiverem alguma ideia, pessoal, por favor, deixem nos comentários para mim. Se eu posso aproveitar com outra coisa. Eu posso até botar também lá na banquinha, né, expor, quem sabe. Mas jogos de banheiro eu não quero fazer mais. Posso fazer até outra coisa. Mas, por favor, se vocês souberem de alguma coisa, né, que se faça com gorgurinho, deixem nos comentários para mim, tá? Aí vou fazer eu ia fazer uma laranja, mas não vai dar não, pessoal. Tem muito pouquinho laranja. Então, muito pouquinho mesmo, né? Todas são barbante 4. Tem um preto também, eu acho que vou fazer uma com preto. Vai ficar legal, né? Tem pessoas que gostam. Mas a minha intenção mesmo é fazer colorida, vermelho, amarelo. Aí tem o cru também, eu vou fazer uma com cru. Tem muito tempo, pessoal, que eu tenho esse cru, nesse 4, eu tava sem saber o que fazer. Aí a cliente me deu uma ideia, né, que ela chegou procurando bolsinha para botar a garrafinha de água para levar para academia. Eu falei, olha, então eu vou usar os meus barbantes número 4. Pessoal, por favor, né, se vocês puderem, curtam os meus vídeos, assistam até o final. Eu sei que os meus vídeos ainda não estão, sabe, lá grandes coisas, porque eu estou aprendendo ainda. Então, não tá assim, né, aquele vídeo muito bom, né, muito legal. Talvez eu não saiba falar direito, né, mas estou aprendendo, pessoal. Aí, se vocês puderem, por favor, curtam os meus vídeos, compartilhem. Também, se tiver a opção hypar, por favor, hype, por favor, para me ajudar, né? É uma ajudando a outra. É um sonho, pessoal, que eu tenho, né? A minha renda é o crochê, vendo, mas não vendo assim o suficiente que eu possa, né, sobreviver. Eu moro com a minha mãe, então eu tenho muita vontade assim de ajudar, né? Minha mãe é aposentada, né? Meu pai faleceu, a gente morava em Alagoas ainda quando meu pai faleceu. É uma longa história, pessoal. Já estou em outro assunto, né? Meu pai faleceu, então a minha mãe vendeu as coisas que ela tinha lá, casa, terreno de praia, e a gente viemos morar aqui. E ela comprou a casa. Todos os filhos dela estão aqui, né? Todos. Somos 5, né? São 2 mulheres e 3 homens. Então, minha mãe tá aqui, eu moro com ela, eu sou a única solteira, né, dos filhos dela. E ela cuida de mim, eu cuido dela, né? E a minha mãe é a melhor coisa, né? A melhor pessoa, né, que eu já conheci. Minha mãe é minha amiga.
a pessoa que eu posso me apoiar, né? Minha conselheira. E depois de Deus, pessoal, minha mãe, ela é tudo na minha vida, né? Porque eu fiquei desempregada, né? Vim morar com ela, eu morava sozinha antes. Vim para o Rio de Janeiro com o meu irmão, né? A gente morava na cidade, não era bem na cidade, mas era em outro bairro, Vicente Carvalho. Era um bairro mais moderno, né? Aqui onde eu moro é tipo bem interiorzinho. Mas depois, né, meu pai faleceu, então a gente trouxe a minha mãe para cá, né? Fui passar um tempo lá, quando meu pai faleceu, ela veio para cá porque ela ficou muito doente. Então meu irmão já morava aqui. Meu irmão trouxe para ela ficar um pouco com ele, né? E depois ela vendeu as coisas dela lá, os bens dela, e ela comprou, né, a casa dela, também trouxe os meus irmãos e o nosso dinheirinho, né? Nosso não, né? Dela. Deu para comprar a casa dos filhos, né? E deu para comprar a dela. E graças a Deus estamos aqui, né? Tive que deixar o meu emprego, né, para ir para lá. Eu trabalhava como doméstica e tive que deixar o meu emprego para ficar lá com a minha irmã, né? Para minha irmã resolver as coisas. Depois a gente vem todo mundo para cá. Aí aqui estamos, está todo mundo junto. E família é tudo, né, pessoal? Minha família, então, amo minha família, principalmente a minha mãe. Ela que, quando eu fiquei desempregada, ela que me sustentou, né? Depois arrumei um trabalho de faxineira. E depois, quando veio essa pandemia, a minha patroa não deu mais para ficar comigo porque eu tinha que pegar 2 conduções. Aí seriam 4, né? Porque 2 para ir e 2 para volta. Então ficou muito pesado. Aí ela me dispensou e depois eu fiquei sem fazer nada e fiquei pensando, né? Porque dá um pouco de desespero, porque a gente adulta já. E nunca fui de ficar parada, sempre fiz alguma coisa. Desde a minha adolescência, sempre gostei de fazer alguma coisa. Minha mãe até brigava comigo, né? Nunca passei necessidade. Fome nunca passei, pessoal. Minha mãe, sim. Minha mãe passou algumas necessidades, né? Quando ela era criança, ela perdeu a mãe dela. Olha, pessoal, eu tô contando outra história. Comecei a falar das sacolinhas, já tô em outra história. Aí, minha mãe perdeu a mãe dela, ficou com o meu avô. Meu avô com muitos filhos. Morou com algumas madrastas que não foram lá grandes coisas, né? Não foram boas. Então minha mãe sofreu muito, mas eu não. Eu sempre tive do bom e do melhor. Mesmo meu pai trabalhando, cortando cana. Minha mãe, não sei se vocês vão saber, mas minha mãe ela semeava adubo nas canas. É um pó branco que é como tipo estrume, que dá força às canas, né? Pra crescer. Tipo é isso mesmo, pessoal. A gente conhece como estrume, não sei. É adubo, algo branco que coloca lá nas canas e dá força para as canas. Então, minha mãe e meu pai sempre trabalhou muito para nos sustentar, né, e dar estudo. Acabei meu ensino médio, fiz alguns cursos, mas tipo curso de enfermagem, mas não consegui ir avante porque, né, ir à frente, porque eu não posso ver sangue. Olha a profissão que eu fui arrumar. O curso que eu fui fazer, pessoal. Eu não posso levar um cortinho que fico toda me tremendo, mas eu fui fazer porque eu tenho uma amiga que ela queria fazer, então a gente se juntou, né? E uma deu força para a outra, nem eu e nem ela. A gente não tem essa profissão, só gastamos dinheiro, mas enfim. Curso de cabeleireiro também, né? Agora eu sou ajeito meu cabelo mesmo, mas também não prossegui, né, nessa profissão. E eu lembrei que com 12 anos de idade eu aprendi a fazer crochê com uma moça lá de Alagoas. Ela ensinou pra gente, pra mim e minha irmã. Minha irmã sabe fazer muitas coisas de crochê, pessoal.
Minha irmã sabe fazer roupas, tudo que você possa imaginar. Mas ela não gosta muito, ela não tem paciência. E agora que não dá mesmo, porque ela tem uma filhinha especial, é, ela tem autismo e tem TOT, então é muito difícil. Aí eu vim fazer crochê, né? E tô um tempinho já fazendo crochê. E depois, não sei muito mexer nas redes sociais. Quem mexe pra mim é a minha sobrinha, como eu já falei pra vocês. Então fica um pouquinho difícil também, porque às vezes eu gravo os vídeos, tiro foto para outras redes sociais, eu não consigo botar porque eu não sei mexer. E a minha cabeça não é assim tão boa para aprender rápido as coisas. Eu posto no Facebook, consigo postar no WhatsApp, mas não consigo postar ainda no YouTube, né? Tô tentando aprender. E eu vou conseguir porque eu preciso. Tô muito gripada, pessoal. Tô bastante gripada, tô com frio. Aqui tá um ventinho gelado. Tirei um pouco o casaco para gravar para vocês. Mas daqui a pouco eu vou colocar o casaco novamente. Aí, lembrei do crochê, pessoal. Eu falei, vou fazer crochê, né? E a gente começou a postar, né? Na pandemia eu vendi muitos panos de prato. Fiz muitas entregas de pano de prato. E que foi pelo Marketplace. Aí depois, até agora não postei mais no Marketplace, mas eu vendo. Quando eu posto, eu vendo. Então, o meu forte na pandemia foram os panos de prato, né? Depois comecei a fazer os jogos de banheiro, né? O jogo de banheiro tem uma boa saída, né? Não tenho muitos clientes também. Não gosto muito de trabalhar com encomenda, porque eu fico muito ansiosa, fico nervosa, então para mim não dá. Mas eu pego algumas encomendas, mas eu gosto mais de trabalhar com pronta entrega porque eu fico à vontade, né? Para mim é melhor para minha saúde. Aí eu tô fazendo crochê, pessoal, mas assim, como eu falei para vocês, ainda não dá para tirar, sabe, aquele salário que eu possa, né, ajudar minha mãe. Eu tenho muita vontade, né, de ajudar ela. E também eu tenho muitos bichinhos, eu falei para vocês, né, que eu tenho muitos bichinhos, né, principalmente gatos. Eu fico com dorzinha agora que eu não tô pegando mais, porque eu não vou poder pegar todos os bichos, que não vai dar. Não tenho como mudar, né? Dá muita peninha, muita dó, mas não posso fazer mais muita coisa, né? Então eu vou cuidar só dos que eu tenho. Então eu gasto muito com os meus animais. Aí eu pensei de abrir, né, um canal no YouTube, mas não tá sendo fácil, tá sendo um desafio muito grande. Pra mim tá sendo um desafio muito grande e eu quero, sabe, postar vídeo todos os dias, porque é bom, né? Postar os vídeos todos os dias. Mas para mim está sendo difícil demais postar vídeo, porque às vezes eu não sei que assunto eu dou para os vídeos, a foto da capa também, dos vídeos, então para mim é bem difícil. Mas creio que para muitas pessoas, né, é um desafio muito grande. Então não está sendo só para mim, né, difícil. Creio que para muitas pessoas ainda é difícil e as pessoas que estão vivendo já, né, do youtuber, né, da renda do youtuber, para muito foi bem difícil, né? E eu creio que eu vou conseguir, pessoal, porque realmente eu preciso ter mais uma renda, né? Porque só com crochê não tá dando. Até porque eu acho também das redes sociais, né? Porque se eu postasse mais nas redes sociais, as pessoas iam me conhecer mais, iam conhecer mais o meu trabalho. Mas por falta disso, de não saber postar o meu trabalho, mostrar,
Então, né, eu não consigo ter muitas vendas, porque creio que, né, porque tem muitas pessoas que vendem bastante no Insta, né? Não é uma coisa que vá assim você posta, né, você vai conseguir vender, mas a constância de você colocar todos os dias, né, o que você está fazendo. Eu vejo muitos vídeos da Rai, da Loren, de outras artesãs também, da Dani, eu gosto muito, a Aline. Eu gosto muito, tenho aprendido muito com vocês, pessoal, muito, sabe? Com essas professoras que dispõem do seu tempo, né, para ensinar. Então, eu tenho visto muitos vídeos para ter um pouco de ideia, né? Não é fazer igual, mas para ter um pouco de inspiração. E é isso aí, pessoal. Então, eu vou fazer, né, algumas capinhas de garrafa de academia e depois eu vou fazer tipo jogos de banheiro, né, que eu preciso. E é isso, pessoal. Então, vim aqui rapidinho, né, para falar para vocês e para mostrar essas lindezas, né? Eu tô apaixonada. Tô apaixonada por essa cor aqui que eu tô fazendo. Olha, lindo, né, pessoal? Tá muito bonitinha, muito bonitinha. Eu amei. Fala aí, pessoal, se vocês, né, se tá legal essa cor, né? Combinou, né? Tá uma cor muito bonita. Eu gostei mais dessa daqui, dessa bolsinha, né? Dessa capinha do que das outras de cores únicas. Então tá, pessoal, obrigada, tá? Por curtir os meus vídeos, por assistir os meus vídeos, por estar me dando essa força, tá? Pessoal, um ótimo abraço, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!